Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que fazem parte comigo aqui do nosso canal Realidade. Meu irmão, minha irmã, vamos dar continuidade a mais um vídeo da nossa playlist O que vi e vivi na Universal. Lembra-se dos dois vídeos, o pastor? Exatamente. Esse pastor, ele após ir embora da Universal com a mulher dele, outros dias ficou uma coisa suspeita dentro da denominação da Universal. Porque esse pastor, ele começou a esbanjar relógio mais caro, esbanjar roupas melhores. Nós bem sabemos, como outros canais já denunciaram, que Edir Macedo gosta de deixar e fazer com que os pastores se vistam bem, fiquem gastando para não ter economias e deixar eles sempre à mercê da Universal. Ele não quer que os pastores poupem algum dinheiro, porque se pouparem, poderão ter uma saída, alguma fonte de renda no futuro. É bem verdade que esse pastor, ele estava esbanjando, ele estava traindo a esposa dele, ele estava roubando com certeza a oferta, porque ele não trabalhava em nenhum canto. Um certo dia eu cheguei na Universal, né, que eu frequentava, e ele estava de conversa no telefone. Estava com conversa no telefone. Essas conversas diziam até, falava no telefone que a esposa tinha que ser submissa mesmo ao marido, que o Edir Macedo ensinava em suas videoconferências só para homem, nas suas reuniões para homem, que mulher só servia para servir ao homem e nada mais. Era essa a conversa que eu via esse pastor falando no telefone e com outros pastores também, inclusive servindo de conselheiro para pastores solteiros. Servindo de conselheiro para pastores solteiros. Teve um dia que eu me lembro que eu fui na catedral aqui do centro de Fortaleza. E esse dito pastor, ele estava lá. E ia um jovem obreiro de 22 anos, ele ia casar com a promessa de ser um iburde para poder fazer a obra depois que casasse. Ele foi pegar um tal de um tapete nupcial na catedral, que precisava para ajeitar a igreja dele, né, do bairro dele, para poder deixar bonitinho, arrumadinho e tudo. Porque os obreiros se solidarizavam muito com os casamentos e alguns eram sinceros, ajudavam. Então, esse pastor viu esse obreiro lá na catedral e ele disse assim: aí rapaz, vai afogar o ganso quando? Já definiu a data? Foi desse jeito que eu vi esse cara falar com o obreiro. O obreiro ficou todo errado, ficou vermelho, ficou com vergonha. E eu fiquei do lado, peguei ele aqui pelo ombro. Vamos lá, rapaz, vamos lá que tá ficando tarde. Eu não tinha nada de pegar tapete lá com ele. Mas porque eu o conhecia, né? Ele fazia parte da Igreja Barra do Ceará, onde eu congreguei também, né? Depois que eu fui para o Pirambu. Então, o que é que acontece? Eu botei a mão, avistei casualmente, né? Casualmente ele estava lá na catedral e eu vinha saindo da reunião também de responsável de grupo de jovem. E eu vi ele. E eu botei a mão no ombro dele e disse assim: vamos lá, rapaz, vamos lá. Puxei ele e ele triste, cabisbaixo, por quê? Porque o dito homem de Deus tinha falado uma palhaçada daquela com ele. Quer dizer, desrespeitando ao mesmo tempo ele e a futura esposa. É assim que é, meus irmãos, meu irmão. Minhas irmãs e meus irmãos. É assim que é. Testemunhei essa lamentável coisa desse homem asqueroso. Esse homem asqueroso. E
Muitos ainda o tratavam como homem de Deus, queriam ir na igreja, falar com ele. Olha, pessoal, estou falando igreja, mas é para você assimilar melhor, tá? Mas é a denominação universal do reino do capeta, porque de Deus não existe mais. Então, as pessoas gostavam daquele homem, sabe? Idolatravam aquele homem. Gostavam de conversar com ele e ele enchendo a cabeça dos outros de abobrinha. Quando ele traía a esposa dele, falava besteira, asneiras lá na catedral. Falava muita asneira. E ele não tinha escrúpulos. Quando ele subia no altar, ele se transformava, não no que foi de Deus, mas num pedacinho do Satanás mesmo. Era uma pessoa que, quando ele estava bem, ele pregava ruim, agressivamente. Quando ele estava mal, de mau humor, ele pregava de uma maneira ignorante ao extremo, chamando até os homens da denominação de borra-botas, de frouxos que não queriam saber de uma mudança concreta de vida, de frouxos que não sabiam o que mudar na sua vida. Por quê? Porque não faziam um verdadeiro sacrifício. E as pessoas ficavam, sabe, meio que idolatrando ele. Ficavam meio que, sabe, ele falava ignorantemente, as pessoas, tudo coopera para aquele que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mas a pessoa lá, impregnada, ouvindo um ensinamento fútil desse. E ainda ia para sua casa, né, achando que Deus tinha falado com ela, achando que estava cheio da presença de Deus, achando que Deus estava habitando ali no coração dela, na mente dela naquele momento. Não é à toa, meu irmão, minha irmã, que você vê muitas pessoas dentro da Universal doente. A palavra pregada, né, pregada, ela é destruidora. Ela é totalmente destruidora. Ela não é o evangelho que restaura, que renova, que reestrutura tanto o psicológico interno como a mente, a alma da pessoa. Ela é aquela desgraça que entra e causa uma destruição terrível. A falta de entendimento do povo é tão grande e o povo, sem saber, ele é tão carente de uma boa palavra que aceita tudo como se fosse boa palavra. Essa que é a verdade. Esse homem subia no altar e ele falava asneiras. Ele dizia que a mulher, que a mulher tinha que ser submissa ao homem, independente do que acontecesse. Independente do que acontecesse, a mulher era para ser submissa ao homem, porque estava na palavra de Deus e ele batia o dedo onde estava a palavra e casquetava totalmente daquela palavra ali. E as pessoas, até hoje, né, ainda perguntam por esse pastor. Eu digo pastor para não dizer outra coisa. As pessoas não veem quem são realmente esses falsos profetas. E dando fim a esse pastor, ele foi pego. Foi pego traindo a esposa dele. Ele foi pego no carro dele, no meio da rua, e foi pego pela própria esposa dele. Avisaram ela, um obreiro viu e avisou a esposa dele que ele estava em tal canto, que tinha visto o carro em tal canto, que a placa era essa e essa e essa. A esposa foi lá, rapaz. Pegou um táxi, foi lá. Pegou ele saindo do motel com uma amante. E isso nenhum membro sabe. Poucos obreiros sabem, e quem sabe não quer comentar, porque acha que está indo contra um homem de Deus, que tem temor a Deus. É como aquela palavra que Davi disse para Saul, quando disse que não ia fazer mal. Não levantarei a mão contra o ungido de Deus. Usam essa palavra para se amedrontar, para se afastar de muitas coisas. Esse homem foi pego
Ele foi pego pela esposa, a esposa se separou dele e ele foi tirado da Universal. Eu não sei onde é que ele anda. Não sei onde é que ele anda. Poucos obreiros sabiam disso. Uns dois, de 64 obreiros, 2 sabiam disso. E essa conversa acabou-se dentro da Universal, que ninguém sabia nem o que tinha acontecido, nem para onde foi esse homem. Eles abafam o caso e deixam embaixo dos panos. Mas quando é você obreiro, quando é você jovem evangelista, eles usam isso de terror para manipular você e ter você aqui, ó, na palma da mão. Você não tem o poder de ser um pastor, de ser o bispo, né? Você é só um carrapato, o obreiro, o jovem, o evangelista. Então, pessoal, esse foi o final desse vídeo que conteve a história, essa sequência dessa história desse pastor. O que levava ele a trair a esposa, o que levou ele a colocar todo o ministério dele por fora, por dentro de um turbilhão que não teve mais volta. Você se pergunta, eu também me pergunto. E a resposta é a canalice dos líderes. A canalice dos líderes que vêm a público causar, pregar santidade, mas eles mesmos não têm. A falsidade é tanta que dá para ver na cara do povo. Sei não, é difícil, meu irmão. É difícil aceitar como é que as pessoas ainda olham para esses homens num elevado de madeira, de pedra, sei lá, e idolatram esses homens achando que ele tem o poder de mudar a vida dos outros, achando que através dele, Deus ele vai enviar uma corrente de poder que vai através daquele homem apontar para você e aquela corrente vai chegar até você e causar mudança de vida. É difícil, rapaz. A gente fica meio... É um negócio muito doido. Tá bom, pessoal? Fica aqui mais um vídeo, canal Realidade Você. Tamo junto.